Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Aleluiados nesta noite. Vocês vão ver depois, viu? Ei, glória a Deus. Um feliz Dia dos Pais, viu? Às vezes essa data ela é marcada por tristeza, né? Por aqueles que já viveram o luto do pai. Então, quando chega o Dia dos Pais, com o coração apertado, entristecido, mas é uma data importante. Aqueles que estão com o pai enfermos aí, que o Senhor os console, que o Senhor dê graça, ânimo, vigor, saúde, em nome de Jesus. Que a gente jamais esqueça mesmo de celebrar assim, pode parecer uma data simples, mas não, irmão. Há um movimento oculto tentando tirar essa data aí e chamar de qualquer outra coisa, menos de Dia dos Pais. Não podemos, não. O mundo precisa de pai. O mundo precisa de pai. E nós estamos aqui para proclamar isso mesmo. Porque Jesus veio e foi para isso, foi para nos revelar o Pai. Amém? Então que a gente também revele o Pai para o próximo. Em nome de Jesus. Abram aí suas Bíblias no livro de Salmos 119. Estou animado para ler hoje. Só a crente entendeu, né? Salmo 119 é longo, irmão. Aleluia. Salmo 119, ali no verso 90 e 91. São só 2 versos só, irmão. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: a tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Aleluia. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor, ou todas as coisas estão a serviço dos teus planos. Amém, igreja? Hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre a fidelidade de Deus. Falar um pouquinho sobre esse atributo de Deus, que talvez assim esteja um tanto esquecido no nosso meio. Quero hoje compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão da fidelidade de Deus. Amém? Espero sim que seja uma mensagem assim, de ânimo mesmo, de esperança, para tocar o seu coração, que você saia daqui mesmo assim, voando nas asas do Espírito. Para que a gente entenda isso assim, de uma forma bem pedagógica, eu vou começar a frase e vocês terminam, tá bom? Tá bom, amém? Por exemplo, assim, eu vou falar o nome da fruta de onde ela veio, por exemplo, tá? Então eu vou falar assim: a uva é fruto da... Não é possível um trem desse. Não é possível. Tem que ensaiar antes do ao vivo. A uva é fruto da videiro, parreira, amém? A goiaba é fruto da... E a fidelidade é fruto do Espírito. Amém? Grave isso no seu coração, a fidelidade é fruto do Espírito. O salmista aqui, irmãos, ele está afirmando algo que para os nossos dias chega a parecer utópico, essa questão de fidelidade, de ser fiel, uma fidelidade que é de geração em geração. E para que a gente entenda rapidamente aqui, esse é um salmo assim que não tem um autor específico, como tem os filhos de Corá, Asaf, Davi e tantos outros, e também ele não tem nenhum título, né? Tem pessoas que dizem que esse salmo ele é repetitivo, assim. Eu digo que não é não. Não é repetitivo. Se você encontrar alguma coisa que se repete aqui nesse salmo, algum tipo de sentimento que foi encontrado aqui mais de uma vez nesse salmo, na verdade, você pode ter certeza que ele está aqui porque ele tem um contexto diferente do outro onde ele foi encontrado, viu? Alguns teólogos chegam a dizer assim que esse salmo 119, ele é uma grande árvore frutífera, que você precisa sacudir ela assim, ó, sacudir para colher alguns bons frutos dela, mas os frutos que você colhe desse salmo aqui, irmãos, ele é mais precioso que ouro. Ser fiel, irmãos, esse negócio de fidelidade, quando a gente fala de fidelidade, logo a gente já pensa em questão relacional, não é? Conjugal, é ou não é? A gente já começa a lembrar assim da fidelidade do casal, do homem, da mulher, esse trem todo que marca a nossa vida, enfim. Um dia eu li um artigo da cidade do México, que tinha uma deputada, eu não sei nem se está valendo,
se já foi aprovado ou não e tal, mas é bem capaz de já ter sido aprovado, que essa deputada lançou lá um negócio seguinte, uma proposta que dizia o seguinte, que na Cidade do México o índice de divórcio é muito grande, muito grande, muito grande, tão grande que ela lançou a ideia dos casamentos lá ter prazo de validade. Então lá os casamentos têm que ter prazo de validade de 24 meses. 2 anos, o trem acaba, né? Deu ruim, irmão, aguenta 2 anos, que dali acaba, e depois de 2 anos você não tem as custas, aquela burocracia toda, as despesas todas, e ninguém sai chateado da história, então eles estão com esse plano aí. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 10 mil divórcios por ano nesse lugar, nessa cidade. Mais de 10 mil, irmãos. Isso daí é o que é? Uns 833,33333 divórcios por mês. Que doideira, gente. A gente se assusta, não é, quando a gente vê uma notícia assim, de um casal famoso, que se mantém fiel um ao outro, assim, durante anos, ou não é? Tipo os Tarcísio Meira da vida, assim, aquelas coisas, ou não é? A gente vai falar, nossa, ele é fiel a ela, ele é homem de uma mulher só. Ou não é? A gente se assusta com um trem desse, porque na nossa sociedade moderna, essa sociedade do consumo que a gente vive, é um negócio, esse negócio de fidelidade é um trem que parece que vai perdendo valor, não é isso? É um negócio meio demodê, meio careta, ser fiel, é um negócio meio careta. Mas quando viemos falar de um Deus que é um ser fiel, uau! Isso muda toda a ótica. Quando a gente vê falar de um Deus que é fiel, isso muda toda a história humana, toda a ótica humana. Só de ouvir isso já nos bastaria, ou não é? Mas porque o coração ele tem que crer, uai. Só de ouvir que Deus é fiel, o coração tem que crer. Não precisa forçar muito. Não precisa ficar forçando muito assim para você entender, para você crer que Deus é fiel. Agora, que a fidelidade dele, ela dura de geração a geração, irmãos, que a fidelidade dele contempla gerações, e isso deixa o meu coração aquecido demais. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, o filho que eu não tenho, a fidelidade de Deus contempla a geração dele. Eu fico imaginando os netos do Júnior e da Ana. A fidelidade do Senhor contempla a geração dos netos que nem tem ainda, que nem sonha ainda com isso. A fidelidade do Senhor, ela se estende por muitos e muitos anos, irmãos. Imagina só isso, quando eu penso nesse negócio, meu coração aquece, assim, de esperança, quando eu vejo que a palavra do Senhor garante que Deus é fiel. E mais, ela se estende por gerações, e gerações, e gerações, e gerações. Você já parou para pensar em um Deus que é infiel? Já concebeu isso na sua mente assim? Parou para imaginar? Você consegue imaginar a Deus como um Deus infiel? Como seria para nós ter um Deus infiel? Será que a gente poderia confiar nele? Será que as promessas dele teriam valor para nós? Significariam alguma coisa? Será que os seus decretos, as suas alianças, elas seriam úteis ou inúteis? Até porque estaria sujeito à mudança, né? Porque ele é um Deus infiel. Ele pode mudar, uai. Ou não? E mais, sem notificação prévia. Se ele é um Deus infiel, ele pode fazer o que quiser, ou não é, irmãos? Só que sendo infiel, imagina o tamanho do problema. Já pensou um Deus infiel te abençoando? Eu acho que sua bênção não ia durar muito tempo. Imagina uma bênção com prazo de validade. Vocês já viram, irmãos, aquele irmãozinho assim, duro de estar junto, assim, que é um irmãozinho traste que só, difícil que só, é um enrosco atrás de enrosco, mas quando o homem profetiza, misericórdia, é Deus falando. Já viram uns trem desse? Já viram aqueles irmãozinhos assim, que é um problema terrível, canta o violão, começa a cantar, você cai? Já viram uns trem desse, irmãos? Sabe o que é isso? Um Deus fiel que deu.
de forma gratuita, que derramou sobre esse sujeito. Aí o que ele faz com isso, irmão? Ele vai se ver diante do trono branco. Mas o que eu quero dizer é que o Deus que a gente serve é um Deus fiel. As bênçãos que Ele nos dá não mudam segundo os nossos comportamentos. Vocês já pararam para pensar nisso? A relação que Deus tem no relacionamento com a criação é diferente, irmãos. A gente pode ver a fidelidade de Deus nas coisas criadas, na criação. Os teólogos chamam isso de graça comum, quando você observa o sol, que brilha todo dia, quando você observa as ondas do mar, a chuva que cai, eles chamam de graça comum, porque o sol ele não nasce só para evangélico, para cristão, o sol nasce para quem odeia a Deus, irmão. É ou não é assim? A água do mar ali, que banha você, te refresca ali num dia de folga, ela refresca cristão e ela refresca quem não está nem aí para Deus. E isso, eles chamam de graça comum. Eu fico em crise com isso, eu respeito, mas isso para mim é extraordinário demais. Já é extraordinário demais. Então imagina uma graça extraordinária que é apenas para os filhos. É essa graça extraordinária desse Deus que é fiel. Irmãos, todos os seres humanos podem gozar da fidelidade de Deus nas coisas criadas. Todos os seres humanos podem gozar disso. E isso é uma bênção demais, irmãos. Eu pude esses dias observar as ondas do mar, o movimento constante da onda do mar, assim, e lindo, vai e volta, e eu fiquei ali paralisado com isso. Aí você fala, mas como você é bobo vendo um negócio desse? Bobo nada, que coisa linda, irmãos. Você imagina, você acha que em cada pontinha de praia Deus botou uns anjos guerreiros lá, que fica lá instruindo onda, onda, vai para lá, não avança não. Fica aqui é o teu lugar. Eita, se lembra da voz do Eterno. Vocês imaginam isso? Não é, irmãos. Mas a criação obedece à voz desse Eterno, desde o dia em que foi criado. Aí você fala, mas e as catástrofes? E essas coisas aradas? Isso é fruto do pecado, irmão. Isso é fruto do pecado. Por isso que o trem está diferente hoje. É 30 graus num dia e é 12 no outro, irmãos. Isso tem a ver com o pecado, que trouxe uma mancha na humanidade, irmãos. Mas quando a gente começa a observar as coisas criadas, é impossível não olhar a fidelidade desse Deus. Em Gênesis 2:4 diz que essas são as gerações do céu e da terra, quando foram criadas no dia em que Deus, Jeová, os criou. Irmãos, esses dias eu ouvi um vídeo que contemplava as fases e mudanças da lua, o que aquilo ocasionava na maré. Gente, que coisa linda! Que coisa linda, dependendo das fases daquilo lá, a maré ela recua tudo, aparece coisas que você nem sabe que está ali por baixo daquela água. Eu fiquei assim, bobo com isso, e é bonito que depois que quando Deus ele faz toda essa parte, essa obra da criação, ele começa a se revelar ao homem então, e chega um momento que Deus, ele revela o significado do seu nome a Moisés ali no drama da libertação do povo ali do Egito, e quando ele está naquela conversa com Moisés, olha Moisés, ouviu o clamor do meu povo e tal, e você vai lá e você vai libertar o povo que está escravizado, e vai ser assim, e dá todas as instruções e tal. Moisés para e fala, mas e se eles perguntarem quem foi que me enviou? Como é que vai ser isso? E então Deus se revela, ele revela o nome, o significado, ele diz assim, diga que o eu sou me enviou a vocês. Olha só que coisa linda, diga que o Senhor, Deus de seus pais e antepassados, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, me enviou a vocês, pois ouviu o seu clamor, eu sou o que sou, é isso que está escrito em Êxodo 3:13, esse é o meu nome para sempre, e serei lembrado de geração em geração. Esse Deus é fiel, irmão. Perceba só uma coisa, irmãos. As gerações, elas mudam de tempo em tempo. É ou não é? E cada geração, ela carrega em si mesma assim, uma característica diferente da outra. Nós, por exemplo, sempre estamos assim impressionados com o novo. Não é? Nós somos uma geração do novo. Todo ano tem que ter coisa nova. Coisa nova. Um trem novo. E as coitadas das igrejas estão tendo que entrar nisso. Que se não põe trem novo, eu vou em outro canto. Que coloca coisa nova, eu não sei o quê, ou não é, irmãos?
Não? Amém. Né? Sou uma geração que tudo que se impressiona com isso, com novas tecnologias, novas ideias, novo isso, novo aquilo, novos dispositivos, software, tudo muito rápido. Mas a gente também esquece que essas coisas cada vez mais velozes, elas também são sucumbidas por outra novidade mais veloz ainda. Quem lembra dos disquete bolachão, né, que o povo, aquele computador verde, cheio de coisa assim, deixar você em outra sintonia, de tanto gráfico ruim, verde. Depois foi diminuindo para um disquete menor, mais potente. Depois, sei lá o que era, me ajuda aí. Pendrive, tecnológica, irmã. Pendrive, né? Mas eram uns pendrive desse tamanho que não cabia nada também. Hoje são uns pendrive tamanho de uma unha, e que cabe assim uma potência de coisa de armazenamento e tal. Agora é a nuvem. É a nuvem, não tem mais cartão, não tem mais pendrive, não tem mais nada, é nuvem. É isso mesmo, varão? Tem alguma coisa mais atual que isso? Não, é a nuvem, né? Eu não consigo entender um negócio rápido que armazena. Onde você está? Está lá, tudo armazenado na nuvem. Irmãos, as gerações mudam, mas uma coisa que as gerações não têm percebido, sabe o que é? A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não muda, e mais, ela se estende por gerações e gerações. Eu lembro do salmista falando: habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. Irmãos, a fidelidade é algo crucial para os seres humanos. A fidelidade é algo crucial para viver em comunidade, irmãos. Vivemos num mundo hoje onde a palavra de alguém nem sempre é digna de confiança mais. É ou não é, irmãos? Talvez os mais antigos se lembrem disso, né? Quem lembra daquela expressão, aquele costume que tinha, que falava fio do bigode? Quem lembra disso, do fio do bigode, irmãos? Eu mais ou menos, né? Assim, o fio do bigode, o fio do bigode não tem uma origem certa, assim, é incerta a origem. Mas o que era o fio do bigode? Era a garantia de uma palavra empenhada. Ou seja, era prometer algo permanente, sem precisar de assinatura. Sem precisar de assinatura. Então as pessoas compravam terreno, as pessoas vendiam coisas e combinavam um preço. Né? Então olhava assim: Lismar, eu vou vender esse terreno aqui para você. O Lismar fala: eu vou comprar. É quanto? É tanto. E o Lismar fala assim: eu vou pagar uma agora e outra daqui tanto, e depois tanto tempo. Pronto, é no fio do bigode. Podia outra pessoa chegar, né, e falar assim: eu vou pagar o dobro por esse terreno. Eu falo: não, é dele, porque já foi falado. Eu dei minha palavra. Eu não era assim, irmãos. Parece que isso mudou um pouco hoje, né? Parece que as pessoas as pessoas tinham um bom nome, irmãos. E era só com o poder da palavra. Quantos de nós ia na vendinha, que antes chamava vendinha? Era na venda. Quantos de nós íamos na venda comprar algo, marcar no nome do vô, da avó, do sei lá do quê? Não era assim, irmãos. As crianças mais peraltas iam lá e mentia, comprava e marcava no nome do vô. Era descoberto isso. E o couro comia, né? Porque quem estava lá vendendo do outro lado confiava naquela palavra, falava: é fulano de tal? Está marcado aqui, pode levar a mercadoria. Não tinha essas coisas, irmão. Mas parece que as pessoas elas eram mais fiéis ao seu compromisso. Elas eram mais fiéis ao seu bom nome. Hoje a gente vive uma instabilidade nos compromissos, uma instabilidade nas relações. Hoje a gente vive aquilo que um filósofo disse, que é a fidelidade líquida. A gente está vivendo a liquidez da fidelidade, a gente está vivendo a liquidez dos sentimentos, do amor e de tantas coisas, mas da fidelidade também. E por que a gente vive isso? Ao que me parece, nesse momento de constante mudança nas gerações, na sociedade, é que parece que a fidelidade vai se tornando líquida, ou seja, mais frágil, descartável, algo demodê, algo sei lá o quê. Mas o salmista diz: a tua fidelidade dura de geração em geração. O mundo, irmãos, tem pisado nos ambientes incertos, assim, incertos. Mas o cristão não pode habitar
nesses ambientes. O cristão não pode habitar em lugares incertos. O cristão ele tem que habitar na presença de Deus, do Deus que é fiel, do Deus que promete e cumpre, irmãos. Nós conhecemos a verdade, e a verdade diz que a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e que a sua fidelidade dura de geração em geração. Nós temos que lembrar, irmãos, que as coisas do mundo elas passam. Todas essas coisas passarão. Assim como essa questão da tecnologia. As riquezas, irmãos, são inconstantes. A economia é instável. Hoje algo que tem valor, amanhã não tem valor mais. Hoje algo que tem um valor assim, amanhã não tem valor mais, não serve para mais nada. O mundo e as ideias do mundo, elas estão em constante mudança o tempo todo. Mas Deus não. Deus não muda. Tiago fala que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Grave isso no seu coração. Se tem um lugar seguro para você habitar, meu irmão, esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Eu fico pensando, igreja, e eu gostaria que você pensasse isso comigo também. Quanto de poder Deus usou para criar o universo? Quanto de poder Ele usou para criar todas as coisas? Quanto de poder Ele usa para se manter fiel? Quanto de esforço Deus usa para se manter fiel? Eu não sei, irmãos, mas uma coisa eu sei, quem precisa se esforçar muito para ser fiel, sou eu e você. Somos nós diante das seduções do mundo. Nós é que precisamos nos manter fiéis diante das seduções, diante das propostas. Hoje o cenário de emprego, uma estabilidade é você dizer, olha, a empresa tal está aqui me seduzindo com proposta. Aí a empresa fica assim com medo de te perder, e aí começa aquele malabarismo financeiro para onde segurar, e você querer ir uma infidelidade, e nós estamos ficando infiéis em todas as coisas. É infidelidade no trabalho, é infidelidade em casa, é infidelidade em tudo que é canto, irmãos. E por que nós somos assim, irmãos? Por causa do pecado que provocou essa mancha em nós. Porque nós tem essa mancha de corrupção, mas em Deus não. Quanto de esforço Deus usou para se esvaziar, irmãos, e assumir forma humana. Irmãos, o Deus da glória se esvaziou a ponto de assumir uma forma de um bebê vulnerável, tendo que ser cuidado por José e Maria numa estrebaria. Esse é o nosso Deus que se esvaziou a este ponto. Quanto de esforço, quanto de poder Ele usou para chegar a esse ponto, irmãos. Eu não sei, irmãos, mas eu sei que a palavra do Senhor garante que Ele é fiel. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 2, ali no verso 23, que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e o povo que gemia ali na escravidão continuou a gemer, e então o seu clamor subiu até os ouvidos do Senhor. Que ouviu o clamor do seu povo e se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. A palavra do Senhor está aqui garantindo que Ele se lembrou da sua aliança, irmãos. Ele é fiel, irmãos, Ele não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo 2,11 diz que fiel é esta palavra. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ô irmão, sabe qual que é um modo? Qual é o modo assim que é uma grande arma para a gente suportar esse futuro incerto, irmãos, dessas mudanças constantes, desse futuro incerto que muitas vezes nos assola? É a oração, irmãos. É a oração. A oração é um meio assim do nosso coração encontrar consolo. A oração assim ela nos coloca num ambiente de paz.
naquilo que tange a fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus é um atributo de Deus, a fidelidade é o fruto do Espírito, irmãos. A gente precisa se esforçar, irmãos, para permanecermos mesmo. A palavra do Senhor está dizendo para mim, para você, que Deus é fiel. Isso tinha que bastar para mim, para você. O que eu quero dizer é que, irmãos, eu poderia aqui pegar muitas histórias coletivas da fidelidade de Deus para com o seu povo, e histórias individuais mesmo, do qual Deus manifestou a sua fidelidade. E a gente ia passar horas aqui, irmãos, mas eu precisei reduzir esse sermão todo. Lamentações 3:23 diz que grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus é fiel de geração em geração. Deus é fiel para manter a sua presença, irmãos. Deus é fiel para manter a sua bondade, Deus é fiel para manter a sua misericórdia, Deus é fiel para manter a sua graça, Deus é fiel para manter a sua família no propósito, Deus é fiel para manter, Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele não nega aquilo que fala, Ele não consegue negar aquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel. Você vai viver luta sim, irmãos, você vai viver um bocado de provações sim, você vai viver assim dúvidas, incerteza, você vai viver momentos de silêncio na sua alma, na sua vida, vai viver momentos de profunda tristeza, mas uma hora a porta se abre, porque Deus é fiel. Uma hora a cura chega, por quê? Porque Deus é fiel. Uma hora as coisas se ajeitam, por quê? Porque Deus, Ele é fiel. E se as coisas não se ajeitarem também, e daí? Pouco importa, porque tem coisa que não se ajeita, irmão. Tem situação que é enroscada, não apruma de jeito nenhum. Você ora, você faz campanha, você jejua, tu sobe monte, você proposita, você se define de tanto jejuar, e o trem continua sem ajeitar. Tem coisa que não se ajeita, mas e daí? Uma coisa, irmãos, nós não podemos invalidar a fidelidade de Deus pelas circunstâncias da vida. Nós não podemos. E muitas vezes é isso que fazemos. Se o trem não está bom na nossa vida, então é porque Deus não se importa comigo. Se a coisa não se apruma, então é porque Deus não se importa comigo. Se o meu filho não nasce no meu ventre, então é porque Deus não se importa comigo. Nós não podemos invalidar a fidelidade de Deus por conta das nossas circunstâncias. Até porque Deus não trabalha por circunstância, irmãos. Deus trabalha por propósito. É por propósito, não é por circunstância. Jó sabia disso. Jó sabia disso, irmão. Quando tudo ia muito mal, mas muito mal mesmo, o que foi que esse homem disse? Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida nos meus ossos, eu verei a Deus. Jó sabia da fidelidade de Deus. Oh, aleluia. Oh, irmão, faz aquele som bonito do céu aqui, por favor. Nós sabemos o final, irmãos. Em Apocalipse 2:20 diz o que, irmãos? O penúltimo versículo da Bíblia. Aquele que é a testemunha fiel diz: eis que venho sem demora. Nós não podemos, irmão, perder isso no nosso coração. A circunstância não pode sucumbir, irmãos. A nossa fé de que Deus é fiel e que a fidelidade é estendida na minha vida, na sua vida. Talvez sua família assim não esteja assim caminhando do jeito que você gostaria.
mas a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Confia, irmãos, uma hora dá certo. Malaquias 3,6 diz que, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Essa é a fidelidade de um Deus imutável, a lealdade sem fim de um Deus eterno, fiel, que cumpre. A palavra do Senhor, irmãos, diz lá em Amós 7,7, Deus dá uma visão para o profeta Amós ali, e ele fala assim: Amós, o que você vê, Amós? E Amós fala assim: eu vejo um prumo. E a visão mostrava que Deus tinha um prumo na mão, e ele estava em pé. Ele estava em pé, no muro, com um prumo na mão. Para quem não sabe, irmãos, o prumo é aquele instrumento de obra, de construção. O prumo, ele mostra se a parede está sendo levantada corretamente ou não. Então, se você pegar o prumo e colocar o prumo, ele tem um trem de chumbo em cima e embaixo, assim, com uma cordinha. E quando você coloca o pedreiro, coloca o prumo assim, ele vai mostrar se aquela parede foi levantada certinho ou não. O quanto que vai ser preciso corrigir com massa, com outros recursos, para aquela parede não ficar torta. E Deus está mostrando para Amós, para esse profeta: eu tenho um prumo nas mãos. Deus está falando assim para Amós: eu não vou fechar mais meus olhos, não. Eu não vou mais fechar meus olhos. Deus está falando assim: eu não vou mais fechar meus olhos porque o povo está fazendo, não, Amós. Eu vou provar o meu povo com este prumo. Irmãos, a intenção do prumo não é mostrar a minha e a sua imperfeição. Mas a intenção do prumo é mostrar a excelência de Deus, é mostrar o padrão de excelência do qual Deus sustenta as gerações atrás de outras gerações. O padrão do prumo não é para envergonhar eu e você desta forma, mas para mostrar como Deus é fiel e é bom e justo para com aqueles que nele esperam. A parte B do Salmo 5,8 diz assim: endireita, Senhor, endireita diante de mim o teu caminho. Que a gente venha ter esse clamor, meu irmão, no coração mesmo: endireita, Senhor, diante de mim o teu caminho, para que a gente consiga enxergar a fidelidade de Deus nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Curve a sua cabeça, irmãos. Vamos tirar um tempo de oração. O Senhor é fiel em todo tempo, Pai. A tua fidelidade, ela se estende de geração em geração. Tu formaste a terra, os céus. Criaste todas as coisas e tudo existe pelo poder da tua fala, pelo poder do teu agir, Senhor, de como o Senhor falou e ordenou que todas as coisas viessem a existir, e tu sustenta tudo com o poder da tua mão.
O mundo ainda não foi destruído por conta da tua fidelidade. É a tua fidelidade que tem sustentado este universo dia após dia, até que o Senhor volte e leve a tua igreja para ti mesmo, Pai. Nós amamos o Senhor pela tua fidelidade. Nós amamos o Senhor porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus fiel, o mesmo Deus que falou lá a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, diga que o Eu Sou enviou você. Porque eu ouvi o clamor do meu povo e me lembrei da aliança que fiz. Que jamais a gente venha se esquecer, Pai, da aliança que o Senhor fez com o teu povo. Um povo que não era para se assemelhar aos outros povos. Um povo que é diferente, porque recebeu de ti perdão, porque recebeu de ti súplica. Um povo que recebeu graça. E essa graça é estendida, e essa fidelidade é estendida, e essa bondade é derramada até por quem odeia o Senhor, Pai. O Senhor tem derramado desta graça, Pai. Que possamos, Senhor, continuar clamando pelas nossas casas, Senhor, para que os nossos consigam enxergar a tua fidelidade. Para que os nossos comecem a olhar: isso que está acontecendo comigo não é nada de ruim não, é a bondade de Deus, é a fidelidade de Deus me encontrando, endireitando o meu caminho. Guarda, Senhor, o teu povo em nome de Jesus, Pai. Que a gente nessa semana cante mesmo esse louvor, Pai, que o Senhor é fiel em todo tempo. Todo tempo o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom. Que a gente cante da tua bondade, como o salmista diz: cantarei da bondade do Senhor, enquanto eu viver, cantarei da bondade do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, crer, Senhor, que tu és fiel, e a tua fidelidade contempla todas as gerações. Perdoa-nos, Senhor, os momentos de dúvida, de incredulidade, de desânimo, Pai, por conta das circunstâncias, e que venhamos crer no propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar o teu povo, Pai, secar do olho mesmo, Pai, aquele que chora, Senhor. Que o Senhor venha trazer ânimo novo, Senhor. Que amanhã, Senhor, essa segunda-feira, ela seja uma segunda-feira inspiradora, porque fomos encontrados pelo Deus fiel nesta noite, que nos garante uma fidelidade, Pai, longa por muitos dias. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir portas mesmo, Pai, que precisam ser abertas, que o Senhor venha fechar portas que precisam ser fechadas. E que nós, Pai, venhamos, assim, possamos desenvolver a oração, Pai, essa arma poderosa, que acalma a alma abatida, que consola um coração ferido, por conta da tua fidelidade. Obrigado por ser esse Deus que não muda, e que em ti não há nem sombra de variação. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo que está aqui no nosso meio, que seja com todo o povo que está assistindo, Senhor, essa ministração hoje, que seja com todo o povo, Senhor, que há de assistir algum dia, Senhor, essa palavra, Pai. Que a tua fidelidade dura de geração em geração, e nós somos gratos a ti por isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Que você tenha o seu coração cheio, né, desta presença de Deus, sabendo que Ele te assiste, e que o prumo que está na mão dele não é para te envergonhar ou para te punir, mas é para te encontrar e mostrar o padrão de excelência dele.